Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Creio eu que sim, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Não há outro, né? Igual Ele. Como que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, né? Estamos rompendo em fé, a glória de Deus. Gente, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, né? Que gosta de ouvir a palavra de Deus, que gosta de estudar a palavra, né? O Lucas aí já, né? Boa tarde, viu, meu irmão? Pai do Senhor Jesus, né? Como que você está? Tudo bem com você? Gente, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, né? Manda para aquele também que não gosta, vai que ele entra por interesse, né? E ouve algo da parte de Deus. Deus é bom, né? Deus faz conforme Ele quiser, né, gente? Nós só somos os instrumentos, né? Para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Amém, Lucas. É isso aí, né? Tudo nas mãos do Papai do Céu, não é verdade? Tudo nas mãos de Deus, né? Deus que faz as coisas, né? Amém, gente? Vamos orar? O Flávio aí também dando a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, Jesus, nessa tarde. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te damos o louvor, a glória, a adoração. O Senhor merece, Pai, toda a glória. O Senhor merece toda a adoração. O Senhor merece porque o Senhor é digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, digno de ser honrado. Ah, Jesus, como é bom falar do teu amor. Como é bom falar da sua soberania. Como é bom falar da tua salvação. Como é bom falar do Senhor, Deus. Deus, se não fosse a tua misericórdia, nem aqui a gente estava. Mas graça te damos pela misericórdia do Senhor. Graça te damos pela tua bondade. Graça te damos pelo teu imenso amor, pela tua fidelidade, pela tua santidade, pela tua palavra que é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus, que nessa tarde a tua palavra possa sondar corações aqui, que a tua palavra possa fazer de encontro a pensamentos aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração. Deus, não há outra além de ti, só o Senhor é Deus. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, Deus, o Senhor venha falar com os teus filhos. Que nessa tarde, Pai, o Senhor venha falar com tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala com teu povo, Deus. O teu povo está aqui, Deus, para te ouvir. Eis-me aqui, Deus, para te ouvir, para falar aquilo que o Senhor quiser. Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Mas tem muita gente ainda, Pai, que nem sabe disso, ou se sabe, nem crê mais, nem tem esperança disso mais. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir que aonde tiver alguém,
afastada do Evangelho. Que o Senhor possa voltar esta vida de novo para a Tua presença. Ajuda este homem, ajuda essa mulher, Deus, a voltar para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Não deixe ele longe para sempre, não deixa ela longe para sempre. Deus, faça algo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus, se tem alguém que não conhece o Teu nome, que essa vida venha te conhecer como o único suficiente Salvador, para a honra e a glória do Teu nome. Deus, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero Te louvar, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Deus, ai de mim se não fosse a Tua presença, ai de mim se não fosse a Tua misericórdia, ai de mim, Deus, se não fosse o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Eu não estaria aqui, Deus, falando da Tua palavra. Eu não estaria aqui, Deus, falando do Senhor. Mas graças eu Te dou, Deus, por isso, por falar da Tua palavra, por falar da Tua salvação, que o Senhor Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. E Ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo. Por isso também te peço, Espírito Santo, que como a palavra do Senhor diz, que leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis, a nossa oração até o trono de Deus, até os ouvidos de Deus. Espírito Santo, leva essa oração ao trono de Deus. Leva essa oração até os ouvidos do Pai. Em nome de Jesus Cristo, convence cada um, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Convence cada um, Deus, que somos pecadores e que precisamos se arrepender dos nossos pecados. Pai querido, Pai amado, eu quero Te glorificar nessa tarde, eu quero bendizer o Teu nome, eu quero Te dar a glória, eu quero Te dar adoração. E a Tua palavra diz, Pai, Paulo falou nas cartas dele que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, hostes celestes da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais, Pai. Eu oro agora, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, em nome de Jesus Cristo. E que tudo aquilo, Deus, que tem se levantado para opor a Tua palavra, tudo aquilo, Deus, que tem se levantado para tirar a atenção, o foco, que é a palavra do Senhor, possa ser dissipado agora, repreendido, em nome de Jesus, que venha cair por terra toda acusação, todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Deus, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero Te louvar, Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Se não fosse a Tua bondade, Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a Tua misericórdia, Deus, eu não estaria aqui orando, falando da Tua palavra, falando do Teu nome. Se não fosse o Senhor na minha vida, Deus, nem viva eu estava. Mas graças Te dou, Deus, pela oportunidade de viver, pela oportunidade de vida que Tu me deste desde o ano 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina. Mas o Senhor mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E eu quero Te glorificar, Deus, pela minha vida. Eu sou grata ao Senhor pela minha vida. E eu quero Te glorificar também, Deus, por cada vida que aqui já se encontra. Cada alma, cada pessoa, cada servo, cada serva, cada ser, Deus. Seres humanos que tiver aqui, Deus. Mesmo que não crer que o Senhor existe, mas que através dessa palavra, Deus, ele possa crer, ela possa crer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Lucas. Amém, viu? Deus te abençoe também no seu trabalho, viu? Tá bom? Fique na paz, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra, gente? Vamos ler a palavra. Hoje eu tava lendo aqui Hebreus, né? Capítulo 3. E aí eu falei, eu vou fazer uma live e vou estar também lendo com os irmãos, conversando, né? Falando da palavra, explicando a palavra para a glória de Deus. Eu amo fazer isso, né, gente? Hoje a palavra de Deus é em Hebreus, capítulo 3, tá bom? Que fala sobre um tema muito importante, né? Tem gente que tem dúvida do Velho Testamento, do Novo Testamento, né?
Tem gente que tem dúvida do Deus que operava no Velho Testamento, como que Deus agora opera no Novo, né? Depois de Cristo, né? Depois de Cristo vir na Terra como ser humano, ter morrido na cruz, né? Ressuscitado ao terceiro dia. E depois disso, o que mudou? O que aconteceu? Como que é agora? Né? Porque agora a gente não está no tempo mais da lei, né? Mosaica, que é o tempo da lei de Moisés, né? Que Deus deu Moisés para trazer para o povo, mas agora nós estamos debaixo da graça, né? Agora é por fé. Fé em Cristo, né? Fé em Jesus Cristo, fé que Ele morreu na cruz para salvar e perdoar os nossos pecados, né? Crer naquilo que Jesus fez, né? Testemunho dele impactante, maravilhoso, que tem impactado não só a minha vida, mas várias e milhares de vidas. E hoje eu quero falar disso, tá bom, gente? Amém? Por isso eu peço você que estiver aí na live, curte a live. Não é por querer ter fama, gente. É porque se você não curtir a live, o TikTok é como se não estivesse gostando, é como se não estivesse fazendo sentido eu estar falando aqui, como se o meu conteúdo não valesse nada. Então eu preciso da tua ajuda para você curtir a live, para você compartilhar a live, para você fazer algo aí, né, por mim e para que seja para a glória de Deus, tá bom, gente? Quando você curte, você tá ajudando a ir para mais pessoas, né, a palavra de Deus e de encontro a mais gente. Tá bom, gente? Então vamos lá. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 em diante, tá bom? Aí tem o título, né? Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. E tem um ponto aqui muito bom da gente falar antes da gente ler a Bíblia, que tem gente que acha que desobediência, que o livro de Hebreus está falando aqui, é só aquela pessoa que não quer Deus, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber da Bíblia. E esta desobediência que Hebreus, né, o livro de Hebreus está falando, não é só sobre isso. É sobre as pessoas não crer em Jesus. Não crer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. Esta é a desobediência que o livro de Hebreus está relatando, né? A desobediência do povo negar Jesus, do povo negar a fé em Cristo, negar que Ele é o Senhor, né? Não existe outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Ana, me explica esse negócio, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo? A Bíblia fala claramente, né, que os três é um só. Os três operam na mesma propensão, tudo para a glória de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo veio para um só propósito. Qual é esse propósito? Te fazer ser salvo, te fazer ser filho, te fazer pessoa mudada e transformada pelo poder de Deus. Este é o projeto, né, melhor que Deus fez nele próprio, né, no Filho e no Espírito Santo. Eu sei que é difícil de explicar isso, né, a Trindade, né, que é um só, três em um. É muito difícil explicar isso, gente. Mas a Bíblia fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu, você, qualquer um de nós precisamos de fé para crer que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz para salvar e perdoar os pecados. Isso é fé. Isso não é por meio de obras, né? Isso não é por meio de sacrifícios, tipo jejuns e cumprimento da lei. Isso é através da fé. Isso é dom de Deus. É Deus que te dá isso. A fé, gente, é algo tão impactante que você não surge assim a fé do nada, né? Tem gente aí falando, agora receba aí que eu vou orar para você ter fé. Não existe isso. Eu posso orar pela sua vida, eu posso interceder pela sua vida sim, mas quem te dá fé é Deus por meio do Espírito Santo. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém tem poder disso. Eu posso falar aqui 3 horas, 2
nessas horas, se você não quiser acreditar, você não vai acreditar. Mas quem faz eu acreditar e você acreditar em Deus, no Espírito Santo e no seu Filho Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado agora, né, à direita de Deus. Quem faz esse processo na nossa mente? O Espírito Santo de Deus, que convence que eu sou pecadora, que você, homem que tá aí, é pecador. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ninguém por si só começa a pensar assim: nossa, eu sou pecador, nossa, eu sou pecadora. Não, gente, quem faz isso é o Espírito Santo. Isso não é dom de ninguém, isso é dom de Deus. É Deus que te dá por meio da fé. E fé é algo que não vem assim, ó, estalaco de dedo. Fé vem por meio de você ouvir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, se você que está aqui não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus. Não estou falando de você ficar aqui em live e ouvir a Ana Maria, mas você pode ouvir outra pessoa, né? Outras vidas, homens e mulheres de Deus que pregam aí muito bem, muito melhor do que eu, e você pode, através deles, né, Deus usando a boca dele ou dela, vir fé no seu coração, porque eles não estão pregando algo deles, eles estão pregando algo de Deus. E a palavra de Deus, ela não é minha, ela não é de ninguém, a palavra de Deus é dele. Ele deixou a palavra dele. Por isso que a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é fiel à sua palavra. Como é que Deus se torna fiel a mim, Ana? Como é que Deus se torna fiel a nós, seres humanos? Quando nós é fiel à palavra dele, aí automaticamente ele se torna fiel a nós. Mas para Deus ser fiel a mim e a você, você precisa ser fiel à palavra dele, tá bom? Ele é fiel à palavra dele. A palavra de Deus, ela não muda, ela continua lá no Velho Testamento, né? Jesus jamais veio para descumprir a lei. Ele fala, né? Eu não vim para descumprir a lei, tipo, não colocá-la em prática, mas eu vim para cumprir a lei, né? E Jesus ainda veio com algumas coisas a mais, afunilando para nós fazer, né? E que não é algo fácil, né? Mas que também não é impossível, tá bom, gente? Por isso que a gente prega sobre isso, fala sobre isso, porque Jesus não veio para desdenhar da lei que Deus deu a Moisés, tá bom? Ele veio para cumprir a lei que Deus deu a Moisés e ainda mais, né? Acrescentar algumas coisas que, se você for olhar na lei, era se pegar-se no ato, né? Ali era apedrejado até a morte. Mas Jesus falou: olha, agora se você pensar fazendo o ato, você já pecou, você já adulterou. Então olha para você ver a gravidade, olha para você ver a seriedade da palavra de Deus. Jesus, ele não veio para descumprir a lei, ele veio para acrescentar alguns pontos a mais, né? Porque Jesus sabia, gente, que existiria uma geração que seria fantasiosa, né? Cheia de pensamentos ruins, cheias de pensamentos que não presta, cheio de pensamentos maldosos, né, uns pelos outros, e que seria algo trágico se a pessoa não vigiasse o que ele pensa, né? Amém, gente? Então vamos ler lá, ó. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Tá em Hebreus capítulo 3, viu, gente, que eu tô lendo. José, muito obrigada por curtir a live, viu? Deus te abençoe, irmão. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Eu vou repetir isso aqui de novo. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Se Moisés foi fiel à lei de Deus, Jesus também. Jesus jamais descumpriu a lei que Deus deu a Moisés, jamais. Né? Os judeus julgavam Jesus, queriam apedrejá-lo, falava que ele era o próprio demônio, que ele estava cheio de demônio, que ele estava falando coisa com coisa, não aceitava Jesus de jeito nenhum, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Jesus veio para os judeus, só que os judeus os rejeitaram. E a Bíblia fala, né? Por
pelos judeus ter rejeitado Jesus, aí ele escolheu nós, que somos descendência dos ímpios, né? Que a Bíblia fala que depois que você é justificado pela fé em Cristo, você se torna justo. Não porque você faz obras boas, mas porque você é justificado por meio da fé em Jesus Cristo. Que você crê que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. Então, automaticamente, eu e você se tornamos justos pela fé, não por obras, porque todo ser humano faz obras maus. Todo ser humano peca, nem que seja em pensamento ou sentimento, mas justificado por meio da fé. Isso não é dom nosso, isso vem de Deus, isso é dom de Deus, dado por Deus, por meio do Espírito Santo. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Aqui a Bíblia está falando claramente, gente, que Jesus é maior do que Moisés. Se você for conversar com qualquer judeu, eles vão achar que Moisés é o maior. Moisés é aquele que Deus, né, escolheu ali entre o povo, né? Separa ele para ele ser o líder do povo hebreu, né? Do povo ali de Deus, do povo de Israel. E ele é separado, ele fica ali 40 anos no deserto, cuidando de gente, aconselhando, né? Dando conselhos, falando, olha, não negue a fé, para de adorar coisas, né? Obras feitas por mão de homens, adora a Deus. E Moisés pregava muito sobre Deus. Só que a Bíblia é clara que Jesus é maior do que ele. Por que Jesus é maior do que Moisés? Porque Jesus é Deus. Eu sei que é difícil entender isso, gente. É só o Espírito Santo que te convence isso. Jamais convencerei isso falando somente com você, mas o Espírito Santo que tem que falar isso contigo dentro do seu coração. Por quê? Jesus é maior do que Moisés porque Jesus é o próprio Deus que encarnou aqui na terra. A Bíblia diz lá no livro de João, né, capítulo 1, ele se esvaziou da sua glória. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha para você ver, e ele se fez carne e habitou entre nós. Quem conhece essa palavra sabe que estava ali falando de Jesus, João falando de Jesus. Ele veio em forma de ser humano, ele veio em forma de carne, ele veio igual nós mesmos. Como a Bíblia diz, padecendo as mesmas paixões, né? Sofrendo as mesmas dores, passando tudo que é tipo de coisa aqui na terra. Mas ele foi fiel até o fim, ele não pecou em nada, ele foi santo, correto e perfeito em tudo, até a sua morte de cruz, que foi o cumprimento do seu chamado, né? Jesus tinha um propósito aqui na terra. Aos seus 33 anos, ele foi entregue. Ele não foi entregue, a Bíblia fala claramente, né? Ele falando, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Era propósito de Jesus morrer na cruz para salvar os pecadores ao arrependimento. Porque se Jesus não tivesse cumprido esse chamado árduo que foi, né? Que é o sacrifício na cruz do Calvário, eu e você não teria oportunidade de conhecer Deus de novo. Não teria oportunidade de um dia ver a face do Senhor Deus de novo. Isso foi por meio da graça que Cristo fez, que Jesus fez, que foi ter morrido na cruz do Calvário, derramado teu sangue puro, inocente, sem mancha, sem mácula, para a purificação dos pecadores ao arrependimento. Por isso que a Bíblia fala que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores ao arrependimento. Por isso que a Bíblia fala que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim para os doentes, porque os doentes sim precisam do médico, e ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que está acima da medicina. Já contei vocês aqui o milagre que Deus fez na minha vida, onde eu fui desenganada pela medicina, mas ele me deu um propósito de vida maior.
e ele mudou o quadro de morte para o quadro de vida. Tanto que eu já contei vocês aqui que não era para mim estar andando, falando e nem nada. Não era para mim estar nem viva. E se eu tivesse sobrevivido, eu não estaria falando e nem andando. Mas graças eu dou ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida, e por isso que eu falo dele com tanta veemência, com tanta vontade, com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta verdade, porque foi algo que eu vivi na pele, foi algo que eu sentia, algo que eu passei, algo que eu presenciei, algo que aconteceu comigo, gente. Foi experiência divina do céu, né? Uma aprovação ali, mas que eu vi o poder de Deus na minha vida. Então vamos lá, ó. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Tudo é plano de Deus, gente. Tudo é plano de Deus. A Bíblia fala claramente, né? Jesus falando lá para Tomé, que Deus daria a ele as ovelhas, e essas ovelhas que estava falando era de gente, de pessoas, né? Que Deus escolheria as ovelhas para ele, porque ele é o bom pastor, né? Jesus é o nosso bom pastor. Então ele fala assim com Tomé: olha, Tomé, você precisa ver para crer, né? Você precisa me ver, você precisa ver os furos daqui das minhas mãos, você precisa ver para crer. Mas chegará um tempo onde o meu pai me dará as ovelhas, e tá falando de gente, de pessoas, né? Aonde elas não precisarão me ver para crer. Elas vão ouvir a minha voz, e por ouvir minha voz, elas vão reconhecer a minha voz, que é o bom pastor delas. Por isso que a Bíblia fala, né? Que quem nos chama é Deus. Quem nos escolhe é Deus. Deus te chamou e Deus me chamou. Deus te escolheu e Deus me escolheu. Isso não é de nós mesmos. Nós não escolheria Deus nunca, gente. Nós, seres humanos, tendenciados ao mal. Todo ser humano nascido, desde o ventre da mãe deles, né, da barriga da mãe deles, eles têm tendência ao mal, porque vem do pecado. Vem de Adão e vem de Eva, onde eles pecaram. Eles estavam destituídos da glória de Deus. Eles pecaram contra Deus. E ali a Bíblia claramente fala, né, Davi falando: olha, em pecado me concebeu a minha mãe. Então até uma criancinha já vem com o pecado. Ela só vai ter consciência disso quando ela tiver mais velha, né? Mais adulta, né? Claro que uma criança não sabe o que faz, o que pensa, o que fala. Muitas das vezes ela fala ou pensa, repete aquilo que ela ouve, né? Criança é muito disso, de repetir o que os adultos fazem, ou falar o que os adultos falam, né? Mas elas vão ter consciência daquilo quando ela estiver adulta, vai entender o que é certo, o que é errado, o que é bom para elas, o que não é bom para elas, né? Ali vão ter escolhas, vão ter a consciência que o próprio Deus dá. Mas convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, isso não é obra do homem. Isso é obra de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, né, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convenceu a mim que eu era pecadora e que eu precisava arrepender dos meus pecados. Convenceu a muitos homens e mulheres de Deus que precisariam se arrepender dos seus pecados. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Continuando, ó. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Aí continuando, né? Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme e confiança a glória da esperança até o fim. A Bíblia é clara, gente, fala que nós, né, seres humanos, depois de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, por meio da fé, crer que Deus existe, crer na palavra de Deus, a gente não é mais seres humanos mortos, né? Agora estamos vivos no Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. Isso é dom de Deus, Deus que te dá isso. E através disso aí, você e eu, todos que crer que Jesus vive, que Jesus é Senhor,
que nós somos templo do Espírito Santo. O que é ser templo do Espírito Santo? É alguém que professa a fé em Cristo. É alguém que prega contra o pecado, mas não contra o pecador. Tipo, gente, não podemos ficar uns contra os outros. Ah, você não presta, ah, você não vale nada. Não é isso. Jesus, se fosse olhar o que nós faz, o que nós sente, ele não tinha escolhido ninguém, porque todo mundo é imperfeito. A Bíblia fala que aquele que fala que não peca, já pecou. Então todos nós pecamos, nem que seja falando, nem que seja pensando, nem que seja algumas obras. Isso é do ser humano. O ser humano é falho, o ser humano é errante. Só que não estamos falando agora aqui de comportamento. Estamos aqui agora falando de fé. E fé, querido, fé, querida, não é algo assim, que surge. Ah, eu tô sentindo a energia aqui agora e pronto e acabou. Não, gente, fé vem por meio de Deus. Fé vem por meio de você ouvir a palavra de Deus. Francisco, a paz do Senhor Jesus. O irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. A fé vem por meio de você sempre estar ali, lendo a Bíblia, ouvindo alguma pregação bíblica, né? Porque hoje tem muita pregação que não é bíblica e você também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas tem muitas pregações que são bíblicas, que verdadeiramente vêm da palavra de Deus, que verdadeiramente vêm das Sagradas Escrituras. E isso traz fé no seu coração. Você acha, eu não nasci, né, numa igreja cristã, meus pais não eram cristãos, minha mãe não era cristã. Já contei vocês aqui que eu vim de um povo que era católico, né? E a maioria não cria em nada. Cria em Deus, mas não ia na igreja nenhuma, né? Um povo assim, meio que tá nem aí com nada. E graças eu dou ao Senhor por Ele ter me chamado. Só que eu fui me converter, eu fui entender que eu era pecadora, que eu precisava arrepender dos meus pecados, que eu precisava reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, que eu precisava reconhecer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para salvar-me e para perdoar os meus pecados, só com os meus 19 anos. Olha pra você ver, de 1 ano de idade, né? Vamos supor aí que a criança vai ter o intelecto da consciência do certo ao errado aos seus 8 anos de idade, a 9. Hoje as crianças tá muito complicada, né? Elas tá tendo a mentalidade muito baixa de antigamente, né? Antigamente nós amadurecíamos muito rápido, dando que com 10, 15 anos de idade eu já sabia fazer comida, sabia lavar, passar, cozinhar. Mas hoje em dia você não vê isso. Você vai ver menina aí de 15 anos que não sabe fazer nada. Você vai ver aí menina de 15 anos que não sabe fazer nada, mas nada mesmo. Então vamos supor aí que com seus... vamos pôr uma faixa aí bem maior, né, gente? Com seus 15 anos, alguém tá sabendo o certo e o errado. Porque as crianças antigamente, com 9, 8, até 7 anos de idade, já sabia, né, do certo e errado, já sabia se comportar. Hoje tá difícil, né? A criança ali, a maioria, 15 anos, tá sabendo quase nada da vida. Então vamos supor aí que aos 15 anos tá sabendo o que é certo ou errado. Aí vamos supor, de 15 anos até os meus 19 anos, 15, 16, 17, 18, 19, 4 anos pensando errado, convivendo com Deus de uma maneira errada, né? Eu já falei com vocês aqui que eu nunca fui do mundão, fui católica, né? Desde pequenininha, servia a casa de Deus, servia lá junto com o padre, né? Era coroinha, já crismei, dava ensinamento de crisma, né? Por isso que eu gosto muito de ensinar, falar das coisas de Deus. Mas aí eu tinha uma fé vã, como diz as escrituras, né? Uma fé que eu precisava de coisas, né? Eu precisava de escultura esculpida por mão de homens. E é uma das coisas que Deus me libertou, né? Que é a idolatria.
Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo não precisa ser aquele que tá no quadro da parede, né? Aquele que foi feito ali por um papel, por um gesso, ou até mesmo por um pau, pedra, né? Igual o livro de Isaías fala, não adoreis, né? Não se prostra diante de escultura e imagem e semelhança, né? Que é fundição feita por mão de homem, tipo, é obras feitas por mão de homem, tanto que eles fazem hoje e vendem, né? Você vai ver aí que vários locais, né, vai estar vendendo lá. Você vai ter que levar um valor para comprar, né? Se você for católico, você vai ter que comprar a imagem lá. Então, gente, nós não precisamos disso. Existe só um mediador entre Deus e os homens e ele é Jesus Cristo. Então, quando a minha mente abriu para as Escrituras, quando Jesus me convenceu, né, o próprio Deus me convenceu por meio do Espírito Santo, que a minha fé estava vã, uma fé morna, uma fé que para Deus não vale, né, uma fé que para Deus não agrega nada, não agrada a Ele, aí eu comecei a entender. Ali eu aceitei Jesus, eu passei pelas águas, né? Foi um processo, porque eu fiquei 3 meses para estudar, né? Tanto que eu aceitei Jesus numa batista, né? Hoje não sou da batista, sou da Assembleia de Deus, mas eu aceitei Jesus numa batista e a partir dali eu fui estudar as Escrituras para entender sobre os batismos, né? Por que tem que passar pelas águas, né? Eu não entendia isso. Eu falava assim, gente, já fui batizada, porque quando era criança, né? Tanto que eu não batizei quando era pequenininhazinha, né? Eu me batizei, eu tinha 5 anos de idade, então eu já tinha um pouquinho ali de entendimento das coisas, né? Tipo, eu já tava vendo o que tava fazendo, né? Aí jogou a água na minha cabeça e eu achava que tava tudo bem, que já tava batizada. Não, aí eu fui ler, né, João, e a Bíblia fala que você precisa passar pelas águas. E aí eu fui estudar sobre isso. O que é batismo nas águas? Gente, eu sei que alguns vai pregar aí que não tem nada a ver, que pra que isso? Mas se você for ler a seriedade das Escrituras, passar pelas águas, que é o batismo nas águas, né, que os cristãos pregam, que você vai ver ali que é uma ordem de Deus, não é algo bobajada, né? Tipo, tem gente, que besteira, pra que isso? Não, gente, isso é ordem de Deus. Mas pra que a gente entrar dentro de uma água, né? Às vezes ali corrente, no beirado de um poço ou dentro de uma piscina, pra que aquilo? Pra quê? Pra quê? Por causa que tá escrito. O próprio João Batista batizando Jesus. E Jesus batizando vários e vários discípulos, gente. Se Jesus, que é Jesus, foi batizado, por que nós não podemos ser? Por que nós não podemos se submeter a isso? Aí tem gente que até hoje, né, já tá bem velho e bem velha, não quer passar pelas águas porque acha que isso é bobajada. Já foi batizado quando criança. Filha, isso está escrito no livro de João, que você precisa passar pelas águas, e isso não é algo escrito ali meramente para passar desapercebido, é uma ordem de Deus, e ordem de Deus você não joga fora, a ordem de Deus você cumpre, o que Ele te manda fazer você faz. Então, porque Deus mandou, eu fiz, né? Eu passei pelas águas, eu cumpri ali o que Deus mandou, né? Me batizei nas águas. E a partir dali, gente, começou a minha caminhada com Deus, a minha jornada com Deus. E eu fiquei 2 anos estudando a palavra de Deus, porque tinha coisas que eu não entendia, principalmente esse negócio de idolatria. Tem gente que acha que idolatria é você desfazer de Deus. Eles acham que idolatria é você desfazer das coisas de Deus. Idolatria é tudo que você coloca primeiro lugar do que Deus. Idolatria não é só uma imagem esculpida por mão de homens. Idolatria é tudo que você põe em primeiro lugar no seu coração a não ser Deus. Às vezes tem gente que não adora imagem, né? Como os católicos fazem. Fica lá julgando os católicos, mas é uma pessoa muitas das vezes que é idólatra com pessoas. Eu não vivo sem meu ídolo.
Às vezes é um jogador, às vezes é um cantor famoso, às vezes é aquele ator, né, da novela. Às vezes é o namorado, a namorada, às vezes é o marido, a esposa, às vezes é o filho, né? Lembra Jesus falando, olha, você não pode colocar ninguém no seu coração a não ser a mim, porque tudo que você coloca em primeiro lugar a não ser Deus. Lembra do primeiro mandamento, gente? O primeiro mandamento é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu entendimento. Tudo que você pensa tem que ter Deus. De toda a sua alma, que é coração, tudo que você sente tem que glorificar o nome de Deus. E tudo que você faz, tipo, tudo, com toda a sua força, né? Tudo que você faz, que seja para agradar a Deus, o coração de Deus. E muitas das vezes, gente, nós não adoramos imagem, mas fazemos coisas que não agradam a Deus. E isso também é idolatria. Idolatria para Deus não é só você se prostrar diante de uma imagem. Idolatria para Deus é quando você nega a Ele e coloca outra coisa maior do que Ele. Independente se é gente, independente se é coisas, independente se é objetos, para Deus é tudo a mesma coisa. Ele não gosta disso, ele tem que ser o único. Ah, mas que Deus é esse que quer ser o único? Filho, quando você tem esse entendimento que Deus tem que ser único na sua vida, nada te falta, porque Ele supre todas as tuas necessidades. Ele é o Deus que supre todas as suas necessidades, independente do que você quer, almeja, tem vontade de ter, Ele supre isso. Isso vem de Deus. Já viu aquela frase? Existe um desenho, né? Um homem ali e um buraco assim bem grande, vazio dentro dele, né? E lá tá escrito lá que é só preenchido por Deus. E verdadeiramente aquela frase é verdadeira, né? Existe um vazio no ser humano que não é preenchido por coisas. Não é preenchido quando você compra uma roupa nova. Não é preenchido quando você compra o seu carro, a sua casa. Não é preenchido quando você casa, né? Que você tem um bom marido, uma boa esposa. Não é preenchido quando você tem filhos, né? Tem gente aí que quer ter filho, né? A mulher que quer ter filho, o homem que quer ter filho, quer ser pai um dia, a mulher que quer ser mãe um dia. Isso não é preenchido. Nada te preenche. Tá entendendo? O que preenche o vazio do ser humano não é cerveja, não é uma cachaça. O que preenche o vazio do ser humano não é uma roupa de marca, não é um dinheiro gordo na conta, né? Nossa, agora eu estou cheio de dinheiro. Isso não vai te preencher, isso é momentâneo, vai te trazer uma alegria momentânea, mas depois passa. O que preenche o ser humano é a presença de Deus. E isso não vem, filho, de graça, assim. Tem gente que prega a graça, né? A graça não é de graça. A graça teve um preço bem alto. Esse preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus derramou seu sangue puro, seu sangue inocente, sem mancha, sem mácula, sem pecado nenhum, para te libertar, eu e você, do pecado, para não te deixar mais preso a nada, e nem ninguém, e nem diabo, e nem coisas da vida, mas você ser livre. E Deus não quer ninguém obrigado, gente. Tem as pessoas aí falando, aquele que não vem pelo amor vem pela dor. Isso não tá na Bíblia, isso não é bíblico. Não existe esse negócio que quem não vem pelo amor vem pela dor. Isso não é bíblico. Por mais que Deus pode chamar você em momentos de dores, por mais que Deus também pode chamar você em momentos quando você tá tudo de bom na sua vida, Deus chama quem quer, na hora que quer, da forma que quer. Ele é Deus. Mas não existe esse negócio. Quando Deus te chama, você precisa tomar uma decisão, você precisa querer. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama muitas pessoas, gente. Deus levanta a pessoa e fala assim, olha, aceita Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, venha para Cristo, faça, né, aquilo que Deus manda. Aí a pessoa vai lá e aceita, mas a partir do tempo
toma outra decisão. Eu não quero mais Jesus, não quero mais Deus, não quero mais saber de Bíblia, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de culto, não quero saber mais de nada. Isso é uma decisão e Deus não quer ninguém obrigado com ele. Deus quer a pessoa de verdade. Você precisa querer Deus, você precisa ter uma vontade de querer Deus. Se você não tem a vontade de querer Deus, filho, filha, não adianta nada você ficar lá por um acaso. Vai ser um crente de banco, mas não vai ser um crente convertido e lavado e remido no sangue de Cristo. Porque para Deus operar na sua vida, você precisa se entregar por inteiro. Você precisa entregar o seu coração, a sua alma para Ele, senão não vai dar certo. Igual o Francisco está falando aí, irmã, me desculpe, mas eu vim pela dor, eu não quis vir pelo amor, mas vim pela dor. Sim, Francisco, eu não tô falando que não tem certos, momentos que Deus nos chama nós, quando a gente tá passando por um momento difícil da vida, quando tudo tá dando errado. Deus faz também, assim, Deus chama a pessoa quando tudo vai ruim, mas Deus também chama a pessoa quando tudo vai bem. Lembra de um testemunho aí de uma jovem que ela era juíza e que ela já estava exercendo, a sua profissão, e ela teve um encontro com Jesus, e Jesus falou com ela: olha, eu não quero que você seja mais juíza. Eu não quero que você julgue causa de homens. Eu quero que você seja pescadora de homens. Aí é aquela palavra, que o próprio Jesus falou para Pedro. Agora eu não quero que você pesque peixe. Agora eu quero que você seja pescador de homens. Mas não é quer dizer em questão, como é que é esse negócio? Agora eu vou pescar homens, como é que é isso? Não, gente, ela estava falando, ganhar almas para Jesus, Então, Jesus chamou ela era juíza, olha para você ver. É uma das profissões que muitas pessoas querem ter, Que ser juiz hoje da terra, julgar os homens, é uma profissão que muitos estão correndo atrás, muitos estudam aí para exercer. E ela foi chamada quando ela estava exercendo esse cargo. E estava tudo bem na vida dela. Ela deve estar ganhando um bom dinheiro, estava exercendo algo que ela queria, que ela almejava, que ela gostava. Mas Deus chamou ela ali, Jesus Cristo chamou ela ali. E tanto que essa menina hoje prega em cima de um caminhão, pregando sobre Jesus, pregando a palavra em cima de um caminhão. Eu não sei se você já viu isso, esse testemunho dela, mas é muito lindo, muito impactante. E Deus também, Francisco, me chamou no meio da dor. Na época que eu aceitei Jesus, eu estava passando por um momento de depressão, Eu estava muito triste. Eu tinha perdido a minha mãe, Eu já falei com vocês aqui que eu perdi minha mãe aos 15 anos de idade. Tive que amadurecer muito cedo, Com os 18 anos eu fui pra fora, Que nós moramos no interior, É uma cidade pequenininha e nós moramos no interior. E eu fui bem pequenininha, bem cedo mesmo, sabe, gente, pra cidade grande. E eu passei muita coisa, muita humilhação, pessoas não querendo que eu ficasse na casa deles. E às vezes tinha gente que colocava eu no porão, tinha gente que colocava na garagem da casa deles. Era uma coisa muito ruim de passar, E eu nem tinha Jesus. Então, Jesus também me chamou no tempo de dor, no tempo de aflição, no tempo de muita escassez, onde eu estava passando até necessidade, Que eu não tinha casa para morar, eu ficava na casa de uma pessoa, de outra, e vivia para lá e para cá, E era muito ruim aquilo. Isso mexeu muito, com o meu emocional, com o meu psicológico. E se não fosse Deus na minha vida, eu acho que não estaria nem boa da mente, Mas graças eu dou a Deus por Ele ter guardado a minha mente, ter guardado o meu coração, minha alma, e tá trabalhando, mudando, curando, libertando. Algumas coisas eu tenho que libertar ainda, mas Ele tá trabalhando, libertando, e isso é de Deus, isso é bom, Deus faz isso pela gente. Mas não é fácil não, gente. Continuando. Mas
Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Isso quem está falando é o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque tem gente que acha que a gente inventa coisa, né? Fala coisa na nossa cabeça. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e diz: este sempre erra em seu coração e não conhecer os meus caminhos. Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembra daquela história lá quando Moisés foi o líder, né, do povo, andava no meio do deserto. Deus, o primeiro milagre, né, gente? Deus tira o povo da servidão, da escravidão ali, né, de Faraó, da cidade ali do Egito, do povo egípcio, né, tira eles da servidão, abre o mar vermelho, primeiro milagre, um dos primeiros milagres que Deus faz, tira o povo da escravidão, tira o povo de trabalhar muito, né, um trabalho fardo, onde muitos eram mortos, né. Já viu aí o trabalho de escravos, né? Com certeza era igual daquele jeito, né? Aonde coloca um trabalho excessivo para a pessoa fazer. E Deus liberta eles da escravidão, tira eles do povo ali do Egito, né? Debaixo de autoridade, um homem ruim que era Faraó, né? Deus fala lá claramente que o coração do homem era duro, e Deus ainda endurece mais o coração do homem para ele ver que Deus é Deus e que Deus pode fazer o que ele quiser, né? E Deus vai lá, abre o mar vermelho, o povo passa. Aí eles ficam alegres, né? Cantando, a Bíblia fala ali que Miriam e Arão e todo o povo ali cantou, né, para Deus, dançou para Deus, cantando e dançando e glorificando a Deus. Aí a partir de um tempo, né, 40 anos no deserto, gente, e eu creio, gente, que não deveria ter passado por todo esse tempo. Passou porque a Bíblia fala que eles tinham um coração duro. Um coração de dura serviço. Quando mais Moisés pregava o que Deus mandava, mais o coração deles endurecia, mais eles eram desobedientes, mais eles inclinavam para o mal. Aí você vê, o povo precisava de mudança. Então aqueles 40 anos do deserto não foi Deus não tá gostando deles, Deus não ama eles. Não, gente, era porque eles mesmos queriam passar por aquilo. Porque Deus sempre fazendo milagres. Lembra lá que Deus, né, saía água da rocha, água da pedra para o povo beber. O povo via milagre direto. Não era um povo que não via milagre não, gente. Via milagre direto. A Bíblia fala claramente que as suas sandálias no meio do deserto, vai pesquisar sobre o deserto para você ver como que aquilo é quente, como que aquilo te desgasta. E Deus ali, né, sendo a coluna de fogo para aquecer eles na noite fria do deserto, sendo nuvem, né, para tampar eles ali do sol, para eles não queimar, para eles não pegar uma doença como câncer, né, que hoje, se você pegar muito sol, dá câncer de pele. Você vai ver ali roupas que não se consumia, né, não ficava velha, não apodrecia, não rasgava, sandálias que não se rebentava, né? Igual esse chinelo hoje que a gente compra e rebenta. Não se consumia, não se desgastava.
De milagre atrás de milagre. A Bíblia fala que descia maná do céu, né? Que é o pão para eles comer, comida todo dia. O povo via milagre, gente. O povo não estava ali sem ter milagre. Deus fazia milagres demais para o povo, mas o povo não queria saber de Deus. O coração deles se afastava mais e mais de Deus. Você vai ver que a geração que tinha lar com Moisés não muda igual a de hoje. A geração tá igualzinha. Deus fazendo milagres, Deus dando livramento de morte, Deus ajudando a pessoa a trabalhar, né, levantar ali, dando ela o fôlego de vida, ele o fôlego de vida todo dia para poder trabalhar, e a pessoa só fica murmurando e reclamando com Deus. Você vai ver isso também na geração de hoje, o povo tipo, eu tenho que trabalhar, misericórdia, que trabalho fardo, que não sei o quê. Gente, mas e o respirar? E o se colocar de pé? Que isso é dom de Deus. Se você homem que tá aqui, se você mulher que tá aqui, se você tá respirando, isso é dom de Deus. É Deus que te dá, você tem que ser grato e grata por isso. O Nil Pires aí, né, falando boa tarde, irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo na live, viu? Então, gente, você vai ver muito isso hoje também. O povo reclama de tudo. O povo reclama da comida que come, o povo reclama da água que bebe, o povo reclama do sol, o povo reclama da chuva, o povo reclama de tudo. Não tem nada bom pra nós, geração de hoje. Você já percebeu, gente, que quando Deus manda muito sol, a gente fala misericórdia, tá quente demais. Quando Deus manda a chuva, misericórdia, chuveção, né? Chuveireiro, nossa, lama, principalmente quem mora na roça, lama pra dedéu, misericórdia, Deus cessa essa chuva. Aí Deus manda o sol, aí vai lá e reclama do sol. Aí Deus manda a chuva, reclama da chuva. O que nós quer? Você já parou pra pensar que nós seres humanos é complicado demais? É só Deus pra entender o ser humano. É só Deus para ter misericórdia de nós, gente. Senão nós não vai conseguir vencer. O Francisco dando a paz do Senhor Jesus. Francisco Raimundo, paz do Senhor Jesus. Aí continuando aqui, gente. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação do deserto. Da mesma forma que aquele povo tinha um coração duro, era de dura serviço. Quando mais Moisés pregava o que Deus mandava, mais eles endureciam o coração, mais eles reclamavam, né? Milagres ali sendo feitos dia após dia, todo dia tinha milagre, e eles reclamando. Lembra lá quando eles falando assim, olha, tô cansado desse maná, eu quero carne, né? E falando, eu quero carne. E aí a Bíblia fala claramente que Deus manda codornizes, né? Desce do céu codornizes, carne, né? De codorna, sei lá, tipo isso, né, gente? Eu acho que é isso. E aí o povo farta ali comendo. A Bíblia fala claramente que alguns até morrem de tão que come. Sério, gente, existe isso na Bíblia, tá escrito. Alguns ali, né, acaba morrendo engasgada. Por quê? Por causa da glutonaria, por causa de querer comer demais, né? Tipo, se patufar, se encher. E isso é um dos pecados graves também, né? Não é muito pregado, mas existe isso também. O pecado da glutonaria, né? Sobre a questão de comer demais, exageradamente. Isso é pecado também. Então, gente, o povo, Deus, até carne Deus mandou. E o povo não estava satisfeito. Aí a Bíblia fala claramente que ele estava com saudade, né? Das cebolas do Egito, dos pepinos, da comida do Egito. Das cebolas, dos pepinos, dos alhos. Saudade da comida do Egito. A comida da escravidão. A comida que era colocada no prato deles com toda a arrogância, porque os egípcios não davam nada a eles de graça. Eles podiam até comer, né, para saciar sua fome, mas eles tinham que trabalhar fartamente, duramente. Eles podiam até comer da comida lá, mas eles tinham que trabalhar, porque senão era
era batendo neles e até matando alguns, se não trabalhasse. Um trabalho árduo, uma escravidão total. E o povo estava com saudade daquele lugar, gente. Não tem como. Não tem como. Hoje a geração também está assim. Deus deu seu filho, seu único filho, para morrer na cruz, para salvar. E o povo não quer aceitar isso de jeito nenhum. O povo nega Cristo. O povo nega Jesus. O povo não quer saber de Jesus. Por que será isso? Sendo que naquele tempo também eles negavam a Deus de tudo que é tipo de maneira. E Deus fazia milagres e milagres e milagres. Todo dia fazia milagre. Continuando. Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Eles viram, gente, por 40 anos as obras de Deus. E mesmo assim, alguns não se converteu, alguns não se arrependeu. E você vai ver hoje também isso. Gente vendo a obra de Deus, Deus fazendo coisas milagrosas na vida da pessoa. E a pessoa não reconhece. Sempre erram em seu coração. E não conhecer os meus caminhos. Eles não conhecem o caminho da verdade. Eles negam a Cristo Jesus. Eles negam Jesus Cristo. Eles não querem saber de Jesus. Jesus para eles são nada. E se Jesus é alguma coisa para eles, é só de boca falar. É só de falar. Mas não crê nada. As obras são malignas. As obras é má. Aí continuando, gente. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Lembra lá? Alguns não entraram, né, na terra prometida. Alguns não entraram. Foram pouquíssimas pessoas que entrou, né? Alguns morreram no meio do caminho. Alguns se rebeliou, né, contra Deus. Alguns fez até um bezerro de ouro, né, para adorar. É complicado, né, gente? Aí, continuando. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu vou repetir isso aqui de novo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tipo, não se afasta de Deus, filho. Não se afasta de Deus, filha. Não se afasta de Cristo, Jesus. Não se afasta de Jesus Cristo. Ana, você não sabe a minha vida. Minha vida está muito complicada. Senhor da misericórdia. E se eu te dizer também que a minha vida não está nada fácil, mas nem por isso eu nego Cristo. Nem por isso eu nego a minha fé que Jesus Cristo vive, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus vai levar aqueles que creem para o céu. O obreiro, né, Luciano, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão. Continuando. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você sabia, gente, que pecado é engano do nosso coração? Deus não chamou o ser humano de essa palavra santo ou santa. Eles acham assim, querem ser santo agora. Santo do... Tem uns que falam até isso, né? Do pau oco, desse jeito. Tá querendo ser a santarrona, o santarrão. Gente, a palavra santo significa separado. A palavra santa significa separada. Separado para Deus, separada para Deus. Deus nos chamou para viver uma vida separada para Ele. Isso significa santo. Não significa que nós não erra. Não significa que nós não falha. Não significa que nós não é pecador. Não significa que nós não tenha pecado. A Bíblia fala que o homem que fala que não tem pecado já pecou. Só de falar que não peca, já pecou. Ser santo não significa virar um santo lá da imagem esculturada, não, pelo amor de Cristo, que nem santo é. Existe só um santo, e esse é Deus. Santo significa ser separado para Deus, viver uma vida separada para Deus.
muda, isso significa santo. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Olha para você ver como a carta de Hebreu é fiel, gente. Sempre falando, olha, não faz igual aquele povo de antigamente fez, não. Não faz como aquele povo que estava no deserto, onde via milagre dia e noite, noite e dia. Todo dia Deus fazia milagres. Maná que descia do céu, comida para eles comer todo dia. Água que saía da rocha, da pedra, né? Sapato que não se consumia, não se corroía, né? Roupas que não se rasgava, não se perdia, não ficava velha. O povo via milagre todo dia, até carne eles receberam. Carne do céu, até carne desceu do céu. Carne, coisa que o povo hoje gosta demais. Nossa, não come só uma carne. Até carne o povo teve naquele tempo, gente, carne de codorniz. Mas aí o povo com a vontade de comer demais, exacerbada, até passou mal, alguns morreu, engasgado, por causa da glutonaria. Aí continuando, gente. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O povo, gente, o povo não entrou lá por causa da incredulidade. Não cria, né? Na terra prometida. Não cria que Deus existe. Tanto que a Bíblia fala que quando Moisés subiu ao monte, né, para falar com Deus, eles temiam. Moisés falava assim, faça um jejum, faça uma propiciação aí, né, se prepare, se consagre para falar com Deus, para subir lá também para falar com Deus. E eles temiam, tinham medo. Falava, não, vai você no nosso lugar, nós não vai não. Hoje você vai ver muita gente assim também, que tem medo de Deus, que não tá querendo saber de Deus, que, nossa, deixa isso pros crentes, nossa, deixa isso pro povo lá que é doido, deixa esse povo pra lá. Ai, gente, se soubesse que Deus chama todos, mas são poucos escolhidos, por que a Bíblia fala isso, né? Se você for ler lá aquela passagem, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, você vai entender o seguinte, Deus chama muita gente. Deus chama gente demais na terra, só que pouco escolhe fazer a vontade dele. Pouco escolhe pregar para quem não quer crer. Lembra de Jeremias, Isaías e tantos outros profetas que pregou, gastou sua saliva, né? No tempo antigo, antes de Cristo, pregando sobre o arrependimento de seus pecados. João Batista ali também pregando, e o povo não queria saber de nada, porque muitas das vezes cansa pregar e as pessoas não creem. Cansa, verdadeiramente cansa. Pregar e ninguém quer saber de nada. Só que a ordem de Deus é: fale a minha palavra, pregue a minha palavra. Acreditar, aí já não é mais com a gente. Acreditar, aí é contigo, é com a pessoa que está ouvindo, se vai querer ou se não vai querer, se vai receber de bom grado ou se vai endurecer o coração também. Porque a Bíblia é clara ali, ó: quando escutares a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O que mais acontece hoje? O povo endurecendo o coração, o povo não querendo saber de Deus, o povo não quer saber da palavra de Deus, o povo não quer saber de nada. Mas aí que fica a pergunta, Ana, devemos parar de pregar por causa disso? Não. Lembra de Isaías, o profeta Jeremias, tantos outros profetas, gente, que pregou. A Bíblia fala que muitos pregaram e ninguém se arrependeram.
Muitos falaram de Deus, falou do arrependimento de seus pecados e ninguém quis saber. Muitos nem converteu, muitas pessoas ouviu, mas não aceitou a palavra. E eu quero te dizer para você que está aqui, que prega a palavra de Deus, que fala sobre Deus, que fala sobre Cristo, que fala sobre Jesus, não pare de pregar só porque alguém quer que você pare. Não pare de falar da palavra de Deus só porque alguém está zombando, criticando, falando mal de você. Porque a sua ordem, a sua responsabilidade é pregar. A ordem que Deus te deu é essa: pregue a minha palavra, fale a minha verdade. Agora, crer, obedecer, aceitar, já é com a pessoa. Já não é mais parte de nós mesmos. Aí é parte da pessoa lá com Deus. É Deus que resolve com ela, é Deus que resolve com ele. Amém, gente? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer você, viu? Que curtiu, que compartilhou, que deixou seu comentário, que fez as coisas aqui para a glória de Deus, tá bom? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem aqui estaria. Se não fosse o Senhor na minha vida, Pai, nem sei o que seria de mim. Mas graças eu te dou, Deus, pela tua bondade. Graças eu te dou, Deus, pela tua palavra. Deus, eu quero te glorificar por cada vida, por cada alma que aqui se encontra. Eu quero te agradecer, Deus, por cada pessoa. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha ajudar essas pessoas, que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas, que cada vida que aqui se encontra, Deus, venha ter ânimo e força e coragem para continuar lutando, para continuar acreditando, para continuar firme na caminhada com Cristo, porque não é fácil. Ele não garantiu facilidade, mas ele garantiu estar conosco até o fim. Como ele disse: seja fiel a mim até o fim, pois este receberá a coroa da vida. E a coroa da vida não é bens materiais. A coroa da vida é salvação, é vida eterna ao lado de Deus. E eu quero te glorificar, Deus. E eu quero te bendizer, eu quero te dar a glória que é devida. O teu nome venha ser glorificado, não só através da minha vida, mas vários e vários vidas na terra. Milhares e milhares de pessoas na face da terra que ainda não negaram a sua fé em Cristo, que ainda não negaram a sua fé em Jesus Cristo. Por mais que tenha saído muitas coisas, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, pessoas que não pregam sobre Jesus, pessoas que não pregam sobre Cristo, pessoas que não falam que salvação vem por Ele e não existe outro lugar a não ser Ele, como diz o livro de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. E essas são as palavras de Jesus Cristo. Deus, eu quero te glorificar por tudo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já, viu? Muito obrigada a todos. E fique com Deus. E até uma próxima live. Em nome de Jesus Cristo. Tchau pra vocês.